Como você sabe, eu fui pastor numa grande igreja aqui no Brasil. Por que a igreja então usa tantas campanhas? Para fazer com que a pessoa venha nos cultos. Por que não existe campanha no domingo? Porque praticamente não há necessidade de ter uma campanha. Agora você vai entender por que não há necessidade. Porque domingo as pessoas, geralmente, elas estão predispostas aí no culto. Elas não estão trabalhando, elas já descansaram. Então, chega domingo, a pessoa diz, eu vou no culto. Mas muitas vezes na segunda, na quarta, na sexta, a pessoa não está predisposta aí. A pessoa trabalha, a pessoa tem os seus compromissos. Então, muitas vezes a pessoa não tem um estímulo para ir, está cansada. Então, o que o pastor, a instituição faz? Ela faz a campanha. Olha, você vai vir segunda, nós vamos entregar aqui a chave da prosperidade. Você vai vir, eu vou orar, vou ungir essa chave, você vai levar lá para o seu trabalho, para a sua casa e vai trazer prosperidade. Então eu fui então auxiliar esse pastor, foi um outro auxiliar junto comigo também, e a gente ficou lá. Quando eu vinha para Porto Alegre, esse outro auxiliar ficava lá, e foi um pouco melhor, porque a estrutura então na cidade de Canoas era um pouquinho melhor e tal, sabe, e eu já vinha cansado daqueles 2 anos e 2 meses aqui em Capão da Canoa, passando trabalho, não tendo descanso, era terrível. Mas logo em seguida, depois de, eu acho, 1 mês, o outro auxiliar que estava comigo ali em Canoas foi dispensado, né, ali da igreja de Canoas, voltou para a sede e ficou só eu lá. Daí a coisa piorou, né, porque eu não tinha mais não tinha folga, mas eu conseguia ter aquela saída que eu vinha para Porto Alegre. Aquilo ali ajudava você a esparecer um pouco, né? Sair da rotina, não ficar só dentro ali da igreja, vivendo aquilo ali 24 horas. Né? Você acorda ali, você dorme ali, você não pode arredar o pé, você tem que ficar ali com a igreja aberta, aquela coisa. E ficou a mesma situação, né? Sem ter folga, 8 horas da manhã, 10 da noite, né? Só saía na sexta-feira para vir na sede, fazer os cultos que eu fazia na sede em Porto Alegre, e era essa situação, né? Daí eu fiquei ali em Canoas até fevereiro de 2007. Eu cheguei ali então em Porto Alegre em outubro mais ou menos, e fevereiro de 2007 o líder estadual me chama no escritório, né? E eu vou lá e tal. E daí ele conversa comigo e ele diz, olha, é o seguinte, tu vai assumir uma igreja, vai ser levantada pastor, e tu vai assumir uma igreja que era a igreja de Encantado, né, perto da cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Então tu vai assumir a igreja lá e tal, me passou algumas coisas assim e tal, mas até esse momento eu não sabia como. Assim, tu é auxiliar, mas o pastor não chega, não senta contigo e diz assim, acontece isso nas reuniões de pastor, olha, o ministério cobra assim. Tu vai vendo algumas coisas, mas no meu caso, eu não sabia como funcionava uma reunião. Eu fui saber como funcionava uma reunião de pastor, como era a cobrança em cima dos pastores, entender o outro lado da moeda quando eu me tornei pastor. Então ele me falou, olha, tu vai ter a reunião de pastor agora, tu vai na reunião de pastor e depois da reunião de pastor tu vai para Encantado. Então ali eu vou assumir a minha primeira igreja, começa uma nova fase então. Então eu vou para a reunião de pastor, logo depois eu vou para a igreja tinha se eu não me engano uma Kombi. Aí eu botei minhas coisas numa Kombi, que não era muita coisa, né? Mas era roupa e que já era pouca, né? A igreja me deu um colchãozinho fininho que doía as paletas, não me deu cama, não me deu nada.
O travesseiro era o que a minha mãe tinha me dado, roupa de cama era o que a minha mãe tinha me dado. Fui para Encantado. Cheguei lá Encantado, o pastor já estava faceiro que ia sair, né? Conversou comigo lá e tal. E disse lá a situação, perguntei para ele ali da situação da igreja, se tinha muita gente, se não tinha. Ele disse que não, tinha bem pouquinha gente e tal. Me deu um número lá de pessoas que na verdade eu nunca vi aquele número de pessoas. Eu iniciei o meu trabalho na cidade, lá na igreja, nunca tinha aquele número de pessoas que ele falou que dava 30 pessoas na quarta-feira de noite. Ele disse que dava mais 5, 6 pessoas no culto da quarta-feira de tarde, umas 30 pessoas na quarta-feira de noite e 30 pessoas na quarta-feira, na sexta-feira de noite, e que no domingo de manhã dava umas 50 e de noite dava um pouquinho menos. Eu comecei o trabalho, nunca vi esse número de pessoas. Tanto é que o meu primeiro culto na Cidade de Encantado foi numa quarta-feira de noite e deu uma pessoa só. E essa única pessoa ainda era visitante, que era da igreja quadrangular. Então, para ver a situação que era, né? Daí, financeiramente, né, ele me disse que a igreja lá, se não me engano, dava R$3.000. Existia uma meta. Vocês têm que entender que nessa instituição existia uma meta, o pastor tinha que bater essa meta todo mês. Então a meta lá nessa igreja era R$5.000. E esse pastor me disse que estava dando R$3.000. Isso lá em 2007, né? Hoje, quando eu saí, a meta era 10 e já estava querendo pular para 15. Nessa época era 5. Então, ele me disse que dava R$3.000 e tal. Eu disse, pô, R$3.000, falta R$2.000 para bater a meta, né? Vou trabalhar aqui, vamos bater a meta e tal. Alguma coisa vai melhorar. Mas eu ainda era novo, né? Tava iniciando. Eu acreditava em muita coisa que a instituição pregava, né? Só para vocês terem uma ideia, eu li em português quase todos os livros do Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin é o pai da teologia da prosperidade, que é quem influenciou o líder dessa instituição. Que, na verdade, toda essa doutrina da determinação é uma síntese do que o Kenneth Hagin, pregador americano, famoso pregador americano, pregava e ensinava, né? Que escreveu O Nome de Jesus e tantos outros livros. Eu, em português, eu não li. Desde 2013 que eu não leio nenhum livro dele, né? Não sei se foram publicados novos livros dele, traduzidos e publicados. Eu não, na época, quando eu li o último livro dele, vamos dizer assim, eu só não tinha lido uns 3 ou 4 livros dele que haviam ainda publicados em português, mas que eu não tinha lido. Hoje, na minha biblioteca, eu ainda não me desfiz desses livros. Eu ainda possuo esses livros, né? Então, se você ir na minha biblioteca, na minha casa, você vai ver que os livros estão ali. Muitos eu não tenho, porque eu pegava emprestado, porque não tinha dinheiro para comprar o livro. Eu não tenho, mas uma grande parte dos livros dele eu ainda tenho no meu acervo pessoal. Bem, então, para você entender que eu acreditava em muito daquilo ali. Apesar de estar vivendo aquele sistema ali, ser um sistema penoso, desumano, e ainda não pregar um evangelho conforme o que Jesus ensina, mas assim como os membros, eu também acreditava e pregava, e replicava aquele ensinamento, né? Porque infelizmente eu tinha e era necessário entender o verdadeiro evangelho, entender muitas coisas, né? Meus olhos ainda não tinham sido iluminados pelo verdadeiro evangelho, né? Que Jesus ensina, que não tem nada a ver com essa teologia da prosperidade. Bem, então eu estava inserido nesse contexto. Então por isso que eu digo que eu cheguei lá, não dava R$5.000, mas eu já estava motivado para bater a meta e pensava, vou evangelizar, vou trabalhar e vou bater a meta e tal. Estou aqui para cumprir o meu chamado, fazer a obra de Deus, né? E levar o evangelho para as pessoas. E ali então eu comecei a ter o primeiro contato nas reuniões de pastor e tudo mais. Então eu cheguei na Cidade de Encantado, né? O meu primeiro culto foi numa quarta-feira, deu uma pessoa, e essa pessoa ainda era visitante da igreja quadrangular.
mas ela ouviu, isso que é interessante, né? Ela ouviu a mensagem e ela continuou, eu fiquei 1 ano nessa cidade. Todo esse 1 ano que eu estava lá, ela vinha na igreja, ela ouvia a palavra, né? Por mais que fosse uma teologia, que eu pregasse a teologia da prosperidade e da determinação, mas algo de bom Deus falou ao coração dela, que ela ainda continuou ainda ali comigo, sendo membro e tudo mais, né? E Deus ali abençoou também, porque na quarta-feira deu uma pessoa, depois eu fiz cultos, sexta-feira não foi muito diferente de quarta, domingo o pastor disse que dava umas 50 pessoas de manhã, eu acho que deu umas 15, né? De noite deu mais umas 5, então eu me dediquei muito, eu era esforçado, né? Se tinha que abrir a igreja às 8, eu abria, se tinha que fechar no último culto, eu fechava no último culto. Então eu procurava sempre seguir as regras muito bem, né? Eu era muito Caxias. E hoje eu vejo que por eu ter sido dedicado dessa maneira, houve uma melhora, né? Se acrescentou mais pessoas, financeiramente melhorou, né? Porque eu me lembro que a primeira reunião de pastor a qual eu fui prestar contas, né? Então, para entender como que a prestação de conta funcionava, a prestação de contas era o seguinte, né? Você tinha uma meta. A minha meta em 2007 nessa igreja era R$5.000. Então, existia a boleta, né? Eles chamavam de boleta. O que era essa boleta? Era um documento que a igreja dá para os pastores. Todo pastor tem um código, né? Toda oferta da semana, toda oferta de todos os cultos que tem na semana, o pastor vai discriminar nessa boleta. Vai colocar lá, segunda-feira, culto das 9, culto das 3, culto das 7h30, terça-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Domingo, todos os cultos ali, né? E ele vai colocar o valor de oferta e dízimo que entrou em todos os cultos, né? Então você vai colocar o valor ali, você vai somar, você vai pegar esse dinheiro, você vai depositar na conta da igreja, você vai pegar o comprovante do depósito, você vai anexar nesse documento e você vai enviar esse documento para a sede estadual. E a sede estadual vai fazer um apontamento desse valor, vai enviar esse documento para a sede nacional. Então, toda semana, toda segunda-feira, por isso que você aí que é membro, você vai no Bradesco, eu não sei qual banco que eles estão utilizando hoje em dia, mas você vai no Bradesco, o Banco do Brasil, e você vê lá um monte de pastor na segunda ou na terça, né? Aquela fila de pastor, né? Geralmente nos grandes centros, que nem Porto Alegre, aquela fila de pastor, tudo depositando o dinheiro das ofertas. E daí você vê o pastor lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos lá e o cara do caixa contando o dinheiro. Para você ver que não é pouco dinheiro que entra, né? Dependendo da igreja, é muito dinheiro que entra. Bem, então você faz a boleta, são 4 boletas no mês, né? E toda semana você faz uma, envia, soma-se os valores e ali vai dar o valor que entrou de dinheiro na sua igreja. E daí você tem aquela meta para bater. A minha meta lá era 5.000, né? Só que o meu primeiro mês deu R$700 ao todo, né? R$700 ao todo. Quando eu cheguei na reunião de pastor, né? Eu fiquei apavorado. Disse, pô, meu, o pastor disse que dava 3.000, né? O pastor disse que dava 3.000. Por que deu 700? Né? Não entendi. Por que deu 700? Né? O cara disse que dava 3.000. Eu não vi esses outros 2.300. Cadê esses outros 2.300? Onde que ele tirava esses outros 2.300? Ele deveria arrancar até sei lá o que das pessoas, né? Bem, cheguei na reunião, né? Eu me lembro que a reunião de pastor
tinha sido trocado o regional, tinha vindo uma pastora para ser regional de Porto Alegre, né? Havia o líder estadual, depois tinha o regional, que cuidava mais ou menos umas 80 igrejas da região de Porto Alegre, que era subordinada ao estadual. Então era essa regional, que era uma pastora, que foi a minha primeira líder regional, né? Então eu me lembro que essa reunião de pastor foi ela que coordenou. E daí ela foi lá, né? Pela ordem alfabética. Chega um determinado momento que ela começa a pegar o relatório das igrejas e ela começa lá, a igreja de Alvorada, deu tanto. Se o pastor bateu a meta que ele tem no mês, né? Ela diz, muito bem, o pastor lá cresceu 2.000, né? Se ela olha lá e o pastor caiu, né? Ela já faz uma cara feia pro pastor e diz, pô, pastor, caiu lá, hein? E assim vai. Quando chegou na letra E de Encantado, que ela olhou R$700, ela falou assim bem brava, né? Quem é o pastor de Encantado? Eu pensei comigo, putz, né? Vai vir bomba. E daí eu levantei a mão e disse, pô, pastor, tu tá encantado mesmo, né? R$700. Pô, eu fiquei com vergonha na frente de todos os outros pastores, né? Mas se hoje você perguntar para ela, ela vai dizer que não se lembra, que isso não acontece, né? Mas acontece sim, aconteceu comigo. E então ali foi a minha primeira experiência de cobrança de meta, né, dentro da instituição. Então, abrindo um outro parênteses, como funciona a reunião de pastor? Então tem a região, né? Tem determinado número de igrejas, cada regional. Todo mês tem uma reunião principal, que é a reunião de prestação de contas. Então que vai se ver quem bateu a meta e quem não bateu. Então inicia-se a reunião com todos os pastores presentes, o regional inicia com uma oração e tal, faz aquela busca, mas para entender assim, as orações já é toda voltada para aquela questão assim, Deus abençoa nossas igrejas, vem prosperar o povo, vem trazer crescimento. O crescimento é dinheiro, né? O crescimento que eles falam não é assim, de sabedoria, que as pessoas venham se tornar melhores, que as pessoas venham se tornar mais humanas, venham se tornar mais parecidas com Jesus, venham se tornar mais praticantes do Evangelho, venham se tornar pessoas melhores, né? Que Jesus nos ensinou no Evangelho a como nos tornar melhores a cada dia, mas para eles o crescimento é financeiro. Então, desde a primeira oração, já percebe-se essa questão, né? Sempre o foco no dinheiro, sempre o foco na riqueza, sempre no foco, Deus abençoa cada pastor. Quando o regional diz abençoa cada pastor, ele já está se referindo à questão financeira, né? Traz o crescimento, traz honra a cada pastor. O honra já é honra no sentido de bater a meta, né? Então a reunião de pastor, ela já está focada nessa questão, na meta, no dinheiro. Então a reunião ela vai se finalizar depois dos recados e tal, né, de ensinando como vai ser as campanhas e tal. A regional vai responder durante o mês. Muitos pastores fazem pedidos, né? Se pode pintar a igreja, se pode fazer isso, se pode comprar não sei o que. Ali também na reunião ela vai responder isso daí, né? Vai puxar a orelha de muita gente ali. Se algum pastor fez alguma coisa errada, vai puxar a orelha ali, quando já não puxou antes, né? E vai finalizar então, para resumir, com a lida do relatório de quem bateu a meta e quem não bateu, né? Aí quem bateu a meta vai ser aplaudido, né? Quem não bateu vai ver a cara feia do regional e assim, muitos vão ser repreendidos e tal, por não ter batido a meta. Se ele já está 1, 2, 3, 4 meses
sem bater meta, o regional já vai largar alguma piadinha para ele, tipo assim, olha, eu vou ter que te trocar, vou ter que botar outro no teu lugar, né? E nas reuniões o pastor é muito ameaçado, né? O pastor que não cresce, eu vou ter que mandar ele lá para não sei... Aqui existia um bordão no Rio Grande do Sul, existe uma cidade perto de Santa Maria que se chama Manuel Viana, se não me engano é perto de Santa Maria, e essa cidade tinha uma igreja da instituição e tinha a fama de ser a pior cidade do estado para a igreja, né? Onde não crescia, não entrava dinheiro. Quando alguém ouvia Manuel Viana, o pastor já dizia, eu não quero ir para lá, né? Porque ele ia passar trabalho, não ia conseguir bater meta, ele ia se ferrar, né? No bom popular. Então, quando o regional sempre usava esse termo para ameaçar, para pressionar os pastores, olha, se você não crescer, eu vou te mandar para Manuel Viana, né? O pastor que não cresce é que nem rabo de cavalo, só para baixo, né? Tem pastor que cresce como rabo de cavalo, só para baixo, né? E é o pastor ruim, eu vou trazer para a sede para limpar banheiro. Então você começa a ver como a igreja, a instituição trabalha na mente do pastor, né? Onde o pastor que não cresce, ele é envergonhado, o pastor que não cresce, ele não é de Deus, o pastor que não cresce é porque ele é rebelde, porque ele não faz o que o líder manda, porque aquele que faz o que o líder manda cresce, aquele que faz o que o líder pede é o pastor bom, é o pastor que vai pegar a igreja maior, pegando a igreja maior ele vai ter um salário maior, ele vai ter regalias. Então o pastor em todo momento ele é pressionado para arrancar dinheiro, ele é pressionado e ao mesmo tempo motivado para isso, porque no momento que o regional diz, olha, se o fulano se crescer, vai para uma igreja maior, né? Daí nas reuniões tem as trocas, né? Daí você vê lá um pastor que está numa igreja que ele pegou lá, sei lá, com 20 mil reais todo mês e ele passou por uma arrecadação de 30, né? Aquele ali daqui a pouco, daqui um ano e meio, ele vai para uma igreja de 40, né? Uma igreja maior. Daí os outros pastores olham aquilo, né? Diz, pô, eu também preciso crescer, né? Daí daqui a pouco aquele pastor que cresceu da igreja, que foi para uma igreja maior, o salário dele aumentou, ele compra um carro melhor, né? Então esse círculo, esse universo dos pastores é muito interessante, né? Como a igreja trabalha para pressionar e motivar o pastor a arrancar dinheiro. Então, é como eu falei, o pastor honesto, o pastor de caráter, no início, porque ele acredita naquilo ali, ele tem uma sinceridade no coração com Deus, e como tudo é muito bem explicado, muito bem amarrado e justificado, ele vai no embalo, ele vai acreditando. Aquele que já é mau caráter já tá ali para aquilo ali mesmo, para andar de carrão, para ganhar dinheiro, né? Para criar fama, e é o cara que quer se dar bem, né? Quem vai sofrer é aquele que é honesto, que é correto, porque vai chegar uma hora ele vai ter, como se diz, roer a corda, ele vai ter que dizer tchau, ele não vai suportar, ele não vai aguentar tudo isso, porque nenhuma pessoa honesta e humana vai continuar isso por muito tempo. Vai chegar uma hora ele vai ter que tomar uma decisão, né? E a decisão vai ser sair. Não tem condição de continuar dessa maneira. O evangelho não foi feito para o enriquecimento do pastor, né? O evangelho, Jesus não nos ensinou um evangelho de barganha, de troca. Jesus não é um supermercado, né? Não é. Mas eles ensinam isso por quê? Porque eles querem a grana, eles querem o material, né? Eles não estão nem aí preocupados com o espiritual, né?
E então a reunião de pastor é isso, né? No final ali vai ser cobradas as metas e tal, é feito todo esse sistema para controlar os pastores e também para que os pastores não saiam, né? Para eles não ficarem sem pastor, né? E tudo mais. Então eu fui na minha primeira reunião de pastor, ali eu comecei a ver essas coisas, né? Mas como você está iniciando, você sempre diz o seguinte, dentro de você, eu tenho que olhar para Deus. É muito falado isso pelos líderes, pela cúpula. Você tem que olhar para Deus, não olha para o homem é falho. E você vai indo. Outra coisa importante, ano a ano as coisas vão mudando. Ano a ano, na minha experiência, as coisas foram piorando, né? Quando eu comecei lá em Encantado, era uma coisa. Depois as coisas foram apertando e apertando. Então eu fiquei lá Encantado durante um ano, né? Tive as minhas primeiras experiências como pastor, como administrar uma igreja, liderar os obreiros e tudo mais, né? E foi minha primeira experiência ministerial ali. Também fui conhecendo o ministério, como o ministério eu trabalhava com os pastores, porque até então eu nunca tinha ido numa reunião de pastor, não sabia os pormenores, não sabia como era a dinâmica, né? Então no dia 5 de janeiro de 2008, eu fui transferido. Eu fui uma cidade da fronteira com a Argentina, a cidade chamada São Luís Gonzaga, né? Chegando lá, fui comunicado também pelo líder estadual. Eu me lembro que eu fui numa reunião de pastor, estava me preparando para uma reunião de pastor, o estadual passou por mim no corredor e disse, sobe comigo lá no escritório. Eu subi com ele, pedi para eu sentar, ele disse, olha, tu vai trocar de igreja, tu vai para tal cidade. Eu me lembro até hoje, ele tinha um mapa do Rio Grande do Sul na parede, com um alfinete colorido, e o alfinete estava fixado nas cidades onde tinha a igreja, né? Eu me lembro que ele se levantou da mesa, ele foi lá no mapa e disse, tu tá aqui Encantado e tu vai ir pro outro lado, tu vai ir pro oposto, tu vai ir lá pra fronteira. Ele conversou comigo, ele me disse por que ele estava me mandando para lá e tal, e tudo mais, né? E falou lá, a situação da igreja era melhor do que lá em Encantado e tal, e que ele ia me mandar para lá e tal. Tinha visto algumas qualidades boas na minha pessoa, né? E era para eu ir e tal, arrumar minhas coisas, que o caminhão da mudança ia passar lá, levando o outro pastor, que ia me substituir em Encantado, e eu iria então viajar. Era uma viagem de aproximadamente 6, 7 horas de viagem até a cidade de São Luís Gonzaga. Bem, então eu cheguei em São Luís Gonzaga. Qual era a situação em São Luís Gonzaga, né? São Luís Gonzaga tinha uma meta também de R$5.000 que o pastor tinha que bater todo mês. Porém, o São Luís Gonzaga tinha meses que conseguia chegar nos R$5.000, pelo que lá a cúpula, o líder estadual me falou, né? Tinha meses que chegava a 5, tinha meses que chegava a R$6.000, tinha meses que não chegava a 5, então oscilava muito. Então ele disse para mim, Wagner, tu fez um bom trabalho na cidade de Encantado, então eu quero o seguinte, eu quero que tu vá para lá e que não fique mais oscilando, né? Tem que chegar nos 5.000 e tem que crescer. Se chega a 6, por que de 6 vai para 4, 4,5? Tem que nem uma escada, tem que ir subindo, tem que se manter, tem que parar de oscilar. E eu entendi o recado, né? Tem que ir para lá crescer, né?
Em outras palavras, eu queria dizer que lá tinha potencial para ter crescimento mês a mês, né? Não podia ficar esse sobe e desce, tinha que ser algo crescente, né? Então eu cheguei nessa situação, né? De batia a meta, não batia a meta, fui para lá. Então cheguei lá, como eu falei, eu sempre fui muito Caxias, eu sempre fui muito de fazer as coisas como pediam, né? E até então eu entendia que as coisas tinham que ser daquela maneira, meus olhos não tinham sido abertos ainda, estava num processo, né? Então eu fui para São Luís Gonzaga, e eu cheguei em janeiro. O meu primeiro mês eu já dobrei o valor de arrecadação do pastor anterior. Aí talvez você pense assim, então você arrancava a ovelha das lãs. Não, eu fazia aquilo que eles pediam para eu fazer, né? Eu passava o envelope de Santa Ceia, eu passava os envelopes que eles pediam, né? Não ficava assim fazendo o que muitos pastores fazem, né? Estipulando valor e fazendo coisas absurdas, né? Eu fazia o básico do que eles pediam, né? Porque eu não gostava de ficar pedindo dinheiro, ficar arrancando dinheiro das pessoas, né? O meu trabalho era evangelizar, era pregar o evangelho, fazer as reuniões, né? Abrir a igreja e tal, esse tipo de coisa, e fazer os envelopes. A gente era obrigado a passar os envelopes, tinha as metas, e fazendo esse básico, né? Veio o resultado, né? A igreja, o número de pessoas aumentou também. Isso tem que ser entendido. Aumenta o número de pessoas, vai aumentar a oferta, vai aumentar o dízimo. Aumentou o número de pessoas, né? Eu me lembro que quarta-feira de tarde chegava a dar 80 pessoas, sexta-feira de tarde dava 80 pessoas, às vezes chegava a dar 90 pessoas, à noite dava um bom número de pessoas também, né? Repetindo à tarde e à noite, né? Domingo, por ser uma cidade que era interior, domingo não havia ônibus, não havia um sistema urbano de transporte, então muitas pessoas tinham dificuldade de sair do interior e ir para a igreja. Então às vezes domingo reduzia um pouquinho o número de pessoas, porque elas não conseguiam ir para a cidade, né? São Luís Gonzaga é uma cidade que depende muito da agropecuária, né? Da agricultura, né? É o ganha-pão muito das pessoas ali. Existe um pouco de comércio também. Então aumentou muito o número de pessoas e a arrecadação aumentou, então deu esse salto. Então foi um período que eu fiquei tranquilo. Eu pensei, a meta era 5, tá em 9, 9,5, 10, então eu dobrei, né? Tô tranquilo, posso descansar, não preciso ficar com a minha cabeça presa nisso, porque como existe uma meta e o pastor é cobrado na meta, o pastor, o quanto ele não bate a meta, a cabeça dele, a pressão é tão grande que ele acorda e dorme pensando, eu preciso bater a meta, preciso entrar tanto de oferta nesse culto, essa semana tem que entrar tanto, o pastor está sempre contando o dinheiro para ver quanto falta para bater a meta, para você imaginar, para você ter uma noção como que é, né? Quando o pastor vê que a coisa tá fraca, né, que não tá entrando dinheiro, ele começa a ficar preocupado. É onde você percebe que o pastor começa a passar envelope que nem doido, né? Começa a inventar coisa para tirar dinheiro, passar chaveiro, passar isso, passar aquilo, passar um monte de coisa, né? E o que a instituição fazia para também arrecadar dinheiro? Vendia CD, vendia Bíblia, vendia de tudo, vendia óleo ungido, vendia CD, DVD, livro, Bíblia, tudo que você pensar
era vendido dentro da igreja, né? Eu também nunca gostei muito disso, né? Porque eu entendia que, a igreja não é comércio, não é uma empresa. A gente está ali para pregar o evangelho, mas você tinha que fazer, né? E você está iniciando, você acredita em muita coisa. Como eu digo e repito, as coisas são muito bem justificadas, que você, se for preguiçoso e não estudar, você vai ficar a vida toda acreditando que aquilo ali é verdade. Então, até um certo momento, você pergunta, como um pastor fica 10, 15 anos? Porque ele acredita, mas chega uma hora que ele abre os olhos, né? Então, até aquele momento, eu acreditava. Então, a igreja começou a entrar esse valor, eu fiquei mais tranquilo e tal, né? O trabalho estava indo bem, né? A questão do dinheiro estava sossegado, então eu fiquei mais tranquilo. Porém, o meu último ano nessa cidade, o que aconteceu? Foi nos passado, né, em reunião estadual, que a igreja tem um programa de televisão, a televisão lá, e a igreja tinha que renovar o contrato lá com o programa. E a televisão lá, e vocês sabem qual é, estava pedindo um valor lá para poder passar o programa, né? E esse valor era bem alto. Então o que o líder da instituição fez? A meta era 5. Imagina, a meta era 5, eu estava em 10. Quer dizer, eu estava o dobro da meta, né? Isso lá em 2008. Então você imagina, estamos em 2020. Imagina quanto que está entrando de dinheiro hoje, né? Então você imagina, estava 10, tá? De repente, para ele poder vencer esse contrato, né? Ele passou da meta minha de 5, ele passou para 10. Quer dizer, quem estava folgado agora não estava mais. Quer dizer, eu já não estava batendo a meta. Estava e não estava, estava ali no 10. De 10 tem que subir, né? Tem que subir, não pode ficar parado no 10. Então, imagina, se já era difícil chegar onde eu estava, imagina agora a meta sendo 10. Meu Deus do céu, meu irmão. O negócio ficou feio, né? E claro, eu comecei a ficar preocupado novamente. Eu já vinha naquela questão lá desde que eu era auxiliar em 2004, né? Aquela questão, você não tinha folga, porque em São Encantado eu cuidava de 2 igrejas. Eu cuidava da cidade Encantada e tinha um núcleo, né? Que era na cidade vizinha, que era uma cidade menor, uma igreja menor, que eu fazia culto terça e quinta, né? São Luís Gonzaga eu também cuidava de uma cidade vizinha, numa igreja de uma cidade vizinha, que os cultos também eram terça e quinta. Então, quer dizer, você não parava, você trabalhava de domingo a domingo, né? Você tinha que abrir a igreja todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite, sem folga, sem férias, sem descanso, sem lazer, longe da família. Eu pergunto para você, meu amigo, que está me ouvindo, que está aí ouvindo pelo canal do Hafner, quem que aguenta ficar 4 anos, 5 anos numa rotina pesada dessa? Pressão em cima de pressão. Quem que aguenta?